Oi, gente, bom dia. Hoje nós iremos resolver as atividades propostas para vocês na aula passada, mas antes disso, irei dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado, silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e o seu caderno. Nós vamos iniciar na página 244, questão 1, que diz: entre 1835 e 1840 ocorreu no Pará uma revolta chamada cabanagem. Com relação a esta rebelião, é correto afirmar: A. Os cabanos representavam o grupo mais radical do período da regência, lutando por uma república sem escravos e sem grandes proprietários rurais. B. O governo central ignorou o movimento em função das tímidas propostas de reforma social divulgadas pelos cabanos, evitando a repressão. C. Os líderes cabanos eram grandes proprietários de terra, enriquecidos com o ciclo da borracha e insatisfeitos com a política de centralização do governo regencial. D. A repressão ao movimento ocorreu em resposta aos atos de violência perpetrados pelos cabanos, na maioria escravos rebelados e índios. Os cabanos propunham a manutenção da estrutura social vigente, apesar de as tropas rebeldes serem compostas de negros, mestiços e indígenas. Bom, é correto afirmar que os cabanos propunham a manutenção da estrutura social vigente, apesar das tropas rebeldes serem compostas de negros, mestiços e índios. Letra E. Segunda questão. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional que A. Criou o Conselho de Estado. B. Implantou a Guarda Nacional. C. Transformou a regência trina em regência una. D. Extinguiu as assembleias legislativas em províncias. E. Eliminou a vitaliciedade do Senado. Ele foi politicamente marcado pela transformação da regência trina em regência una. Item C. Terceira questão. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como: letra A. Uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade do país. B. Um período em que as reivindicações populares com o direito de voto, abolição da escravidão e descentralização política foram amplamente atendidas. C. Uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840. D. Uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias geradas pelas contradições das elites, classes médias e camadas populares. É uma etapa marcada pela estabilidade política, já que a oposição ao imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças da regência. Letra D. Uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites. Letra D de dado. Quarta questão. O período regencial brasileiro foi marcado por revoltas em quase todas as províncias do Império. Em meio às lutas políticas entre os membros das classes dominantes, uma das tentativas de superação desses conflitos foi a aprovação pelo Parlamento do Ato Adicional de 1834, que se caracterizava por substituir a regência una pela regência trina. B. Fortalecer o legislativo e o judiciário. C. Conceder menor autonomia às províncias. D. Extinguir os conselhos provinciais. Ou estimular o desenvolvimento econômico regional. Caracterizava-se por fortalecer o legislativo e o judiciário. Item B de bola. Ao estabelecer critérios para o exército da cidadania, a Constituição Brasileira de 1824 criou limites à participação de diversos grupos sociais na organização política do Estado.
Assinale a opção que identifica corretamente revoltas e conflitos ocorridos no Brasil, envolvendo demandas desses grupos escolhidos no exercício da cidadania. A. Revoltas liberais de 1842 e a revolta de Manuel Congo. B. Sabinada e a Confederação do Equador. C. Balaiada e a Guerra dos Farrapos. D. Revolta dos Malês e Cambanagem. E. Revolta dos Praieiros e a revolta do Quebra-Quilhos. A resposta correta é o item D. Revolta dos Malês e a Cabanagem. Sexta questão. A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, inscrita no Quadro Nacional de Revoltas Provinciais, apresenta um conjunto complexo de condicionamentos específicos. Do ponto de vista econômico, é correto afirmar como um desses condicionamentos ao incentivo do governo central à economia colonial alemã e italiana em prejuízo da pecuária. B. As restrições legais do governo central ao ingresso de escravos nas charqueadas gaúchas. C. A proibição da livre exportação de trigo e gado sul-rio-grandense para Uruguai e Argentina. D. A falta de estímulo estatal à nascente indústria gaúcha, que competia desigualmente com Rio de Janeiro e São Paulo, ou a importação do charque platino sem proteção para a produção similar gaúcha no mercado interno brasileiro. Letra E. Sexta questão, letra E. O período regencial foi um dos mais agitados na história política do país e também um dos mais importantes. Naquele ano, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político foi dominado pelos temas da centralização e descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Sobre as várias revoltas nas províncias durante o período da regência, podemos afirmar corretamente que a. Eram levantes republicanos, em sua maioria, que conseguiam sempre empolgar a população pobre e escravos. B. A principal delas foi a Revolução Farroupilha, acontecida nas províncias do Nordeste, que pretendia o retorno do... Não, essa B já descarta, porque a Revolução Farroupilha não foi no Nordeste, foi no Sul. C. Podem ser vista como resposta política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Ou D. Em sua maioria eram revoltas lideradas pelos grandes proprietários de terras e exigiam uma posição mais forte e centralizadora do governo imperial. O que pode afirmar corretamente é a C. Podem ser vistas como resposta política centralizadora do Império. Ok? Letra C. Nona questão. Como elemento comum aos vários movimentos insurrecionais que marcaram o período regencial, destaca-se A. A oposição ao regime monárquico. B. A defesa ao regime republicano. C. O repúdio à escravidão. D. O confronto com o poder centralizado. E. O boicote ao voto censitário. Letra D. O confronto com o poder centralizado. 12ª questão. Na Bahia de 1835, os africanos muçulmanos eram conhecidos como malês. O ambiente urbano de Salvador facilitou de muitas maneiras as atividades de propaganda islâmica. A relativa independência dos escravos, a presença de um segmento numeroso de libertos e a interação entre os dois grupos ajudam a criar uma rede dinâmica de proselitismo, mobilização e convívio. Os malês que sabiam ler e escrever o árabe, fossem escravos libertos, passavam seus conhecimentos para os outros, reuniram-se nas esquinas para oferecer seus serviços, e enquanto esperavam os fregueses se ocupavam da religião e rebelião. As informações contidas no texto e nos acontecimentos sobre o tema permitiram identificar a revolta dos malês como A. Uma rebelião excludente por discriminar escravos forros e libertos? Não. B. Um levante organizado na zona rural com apoio dos escravos urbanos? C. Um movimento de caráter urbano durante o qual prevaleceram os dogmas religiosos do Corão?
D. Um conflito militar que se expressou através dos interesses em assumir o governo provincial. Ou E. Uma manifestação que objetivou defender os quilombos sediados em Salvador e no Recôncavo Baiano. Item C de casa. E galerinha, concluímos mais um capítulo hoje, mas se vocês quiserem rever nossas aulas, é só acessar www.escolapequenospasso.com.br e não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.